Você sabe o que o casamento e o ferro têm em comum? Os dois são forjados com fogo e muita pancada. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso casamento foi exatamente assim. Dia 10 de maio nós comemoramos 22 anos de casados. E a palavra que define a nossa trajetória foi forjar. No nosso aniversário, nós saímos para jantar, para comemorar, né? Para celebrar esse momento. Poxa, são 22 anos de casados. Porém, mais do que saborear a comida, nós saboreamos uma conversa muito boa, por sinal, e a gente conseguiu refletir bastante, sabe? Na verdade, foi uma conversa cheia de reflexões, assim, cheia de memórias, sobretudo cheia de gratidão a Deus. O ponto que nós estamos hoje não nasceu pronto, foi uma trajetória. E quando a gente chegou nessa palavra, a gente pensou nas dores que nós sofremos, em todo o processo, todo o sofrimento. E por que eu escolhi falar sobre esse assunto com vocês, algo que para nós é tão particular, tão pessoal? Porque o casamento é uma trajetória que todo mundo que entra nesse universo enfrenta. Não existe um casamento que não passe por provações, que não passe por dores, por pancadas que a vida dá. Então eu achei assim muito relevante compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que seja muito útil, seja você no início do seu relacionamento, seja você que já está casado há 50 anos, eu creio que sempre é válido a gente compartilhar, trocar experiências, inclusive quando vocês tiverem coisas relevantes para comentar sobre os vídeos, coloque nos comentários para a gente trocar ideias, trocar experiências, né? Isso vai ser muito bom, vai ser muito válido e pode ajudar outras pessoas também, outros casais, que é o intuito desse canal. Bom, como eu falei, nós não chegamos ao ponto que estamos hoje porque nós viemos prontos, não. Fomos moldados, fomos forjados por tudo que aconteceu com a gente, por toda a nossa história, pelas nossas dores, mas sobretudo, se nós chegamos até aqui, é o Ebenezer, sabe? Você já ouviu falar no Ebenezer de Deus? Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi pela graça maravilhosa de Deus que nós estamos aqui. Porque se dependesse só de mim e do Júnior, com certeza nós já tínhamos nos separado, nos divorciado lá no início do casamento, quando as dificuldades começaram a surgir. Gente, nós já enfrentamos tantas coisas. É dificuldade com cultura, dificuldade de convívio mesmo, porque sabe aquela coisa da personalidade ser diferente, incompatibilidade de gênero que a gente tem, sempre teve, porque a gente é completamente diferente em todas as coisas. Só que no namoro, essas diferenças não são tão gritantes, porque quando começa a dar atrito, ele vai ir embora para casa dele, eu ia embora para minha casa, e tava tudo certo. Aí esfriava os ânimos, depois a gente se encontrava de novo, cheio de saudade, já nem lembrando mais daquilo que aconteceu. E no casamento tudo muda, porque vocês voltam para casa. No casamento tudo muda, a gente volta para casa junto, a gente vai dormir junto. É diferente, né? Essa experiência o namoro não nos dá. Então teve sim essa dificuldade da convivência, por termos personalidade completamente diferente. Já brigamos por causa da educação do nosso filho, já brigamos por dinheiro, já brigamos por insegurança, por cansaço físico, por cansaço mental, por tantas coisas que eu sei que não é diferente do que acontece aí na sua casa ou do que um dia já aconteceu aí na sua casa. Nós também passamos por todas essas coisas. E as expectativas que foram frustradas? Ai, é muita coisa, né? É muita coisa. Teve fases em que a gente se afastou um do outro e a gente ficou sem conversar porque o orgulho estava predominando. E muitas vezes aquele pensamento horroroso do será que eu fiz a coisa certa? O que eu fui fazer da minha vida, meu Deus do céu? Por que eu fui entrar nessa roubada? Eu não sei vocês, mas algumas vezes eu tive esse pensamento e foi desse jeito aqui pra pior, porque eu chorei, meu Deus, o que eu vou fazer? Por que eu fui casar? Né? Ele também, nossa, quantas vezes ele lamentou porque ele escolheu casar comigo. Mas sabe, hoje, 22 anos depois, a gente ainda consegue enxergar que foram com essas dores que nós passamos,
foi com tudo isso, isso foi nos moldando, foi nos forjando, sabe? Cada briga, cada imaturidade que a gente teve, isso tudo foram experiências, sabe aquela coisa da gente olhar, da gente falar assim, exemplo do que não fazer, errar e aprender com os próprios erros, que eu acho que a melhor maneira da gente aprender é com os próprios erros. O ideal é aprender com o erro dos outros, né? Mas quando a gente é teimoso, a gente não acredita ou não ouve o conselho das pessoas mais velhas, aí a gente experimenta. E aí a gente tem a dor, aí a gente aprende que não é para fazer daquele jeito. E foram anos de convívio pra gente chegar nessa conclusão. E aí na nossa conversa lá no jantar, a gente pensou em tudo isso, a gente lembrou de tudo isso, sabe? De todas as dores que um provocou no outro e que apesar da gente lembrar com tristeza, porque a gente perdeu muito tempo com tudo isso, mas a gente consegue lembrar com gratidão, porque talvez se não tivéssemos experimentado aquelas dores, nós não teríamos a mente que a gente tem hoje, a postura que a gente consegue adotar hoje. A gente consegue ver como Deus nos forjou, como Deus nos moldou em toda essa nossa história. Porque, gente, é só olhar para fora, olhar para o mundo aí que a gente vê o tanto de casal que por muito menos se separa, porque desistem do caminho, desistem do processo, desistem da família. E eu vejo que foi a ação de Deus, porque o meu querer foi de fazer isso também, de desistir, o querer dele também foi de desistir. Mas por algum motivo Deus olhou para nós e Deus guardou o nosso casamento e não deixou a gente tomar essa medida drástica, né? E foram decisões que Deus nos fez tomar a cada dia, sabe? Por isso que eu insisto que amar é uma decisão que a gente toma. E eu só consigo olhar com gratidão para o que o Senhor fez. Foi a partir do momento que a gente começou a enxergar que o casamento não é um cabo de guerra, não é um momento de medir forças, mas é a hora de ser parceiros, de estar junto ali do mesmo lado. E que foi assim, Deus nos deu esse entendimento, foram que as coisas começaram a melhorar, que o casamento começou a fluir de uma forma diferente. Nós começamos a aprender a escutar sem reagir, a falar com mais calma, a colocar em prática o que a Bíblia diz, que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Nós aprendemos que imaturidade não combina com aliança. E acima de tudo, nós aprendemos que passar pela luta não é o suficiente, enfrentar a luta, isso não é o suficiente. É preciso aprender com as lutas, porque tem gente que passa pela dificuldade, passa pela luta e não aprende nunca. Muito pelo contrário, tem gente que sai ainda mais duro depois de passar por essas coisas. Talvez você esteja passando por luta aí no seu casamento, talvez você esteja passando por esse processo que eu citei, né, das diferenças de temperamento, de todas as dificuldades financeiras, rancor, raiva. Eu não sei qual que é a realidade que vocês enfrentam aí nessa circunstância que você está vendo esse vídeo. Mas pense que provavelmente Deus esteja te forjando. Pense nisso, sabe? Respire fundo, porque quem sabe Deus não esteja forjando você. Tente aprender, não saia mais duro de todo esse sofrimento, mas tente tirar lição do que vocês estão passando. Na questão do não revidar com raiva quando o outro falar, porque assim, ação e reação, né? Quando a gente faz isso no casamento, a gente só faz o fogo crescer. Então tenha como base aí para vocês refletirem esse versículo da Bíblia que diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então quando o outro tá bravo e você responde com mais força ainda, isso vai só aumentar a discussão, isso não vai parar. Mas quando o outro consegue responder de maneira branda, seja com ação, e eu não tô falando aqui de ironia, tá? Isso é completamente diferente. Quando a gente consegue responder para o outro de uma maneira mais branda, ou se a gente também não tá com paciência para isso, às vezes é melhor calar, esperar a hora certa para poder buscar o outro ali, conversar e refletir. Talvez são pequenas coisas, pequenos gestos que a gente consegue mudar. Eu sei que é muito fácil falar, porque lá atrás eu não conseguia fazer isso não, nem eu nem meu marido, né? Como eu falei isso com vocês, foram aí mais de tantos anos, né? Mas hoje a gente
Gente, a gente não troca os nossos 22 anos hoje, eu não troco os meus 45 anos pelos meus 25 de maneira nenhuma, nenhuma. Principalmente com a mente que eu tinha lá atrás, eu não troco porque eu precisei passar por tudo isso para ter a mente que eu tenho hoje. Então, louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória eu dou ao Senhor. E eu quis compartilhar com vocês porque eu não sei qual a realidade que você está passando. Eu só espero que Deus te dê sabedoria, paciência, domínio próprio, sabe? Uma disposição para estar e permanecer no seu casamento. Não desista dele, ele é muito importante. E se você se identificou com essas coisas que eu estou falando aqui, se você acha que isso vale para você, então escreve aqui nos comentários. Eu também estou sendo forjado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa o like para fazer o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês.